Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia dias que eu já estava planejando aquela noite especial com o Ronaldo. Mais do que isso, eu pretendia também conversar com ele sobre um assunto que eu já vinha acalentando há algum tempo. Um sonho que eu tinha. Na verdade, meu maior sonho. Ter o nosso filho fruto do nosso amor. O problema é que ele ficava tão arredio quando eu tocava nesse assunto. Desconversava, dava desculpas. Eu não sabia exatamente por que a ideia de ter um filho o deixava tão nervoso. Olha, bastava mencionar a palavra filho e ele já desconversava. A gente podia estar na cama, no maior clima de paixão, que bastava falar em filho e ele já perdia até a vontade de fazer amor comigo. Mesmo assim, embora não entendesse, eu procurava respeitar. Para se ter uma ideia, a gente só fazia amor com camisinha. Ele vivia dizendo: eu não confio em comprimido, camisinha é muito mais seguro. E o que custa? Bom, no começo tudo bem. Eu até entendi a preocupação dele, só que lá se iam quase 2 anos de relacionamento e ele continuava com a mesma cisma, aquela coisa de só fazer amor com camisinha. Se estivéssemos numa viagem, por exemplo, ou até mesmo em casa, e ele estivesse desprevenido, a gente podia estar no maior clima, que mesmo assim não rolava. Eu achava estranho. Porque se a pessoa é acostumada a ter relações casuais, tipo hoje com uma, amanhã com outra, tudo bem, só que, puxa vida, não era o nosso caso. Já estávamos há quase 2 anos juntos. Não tinha motivo para aquele cuidado exagerado. Mas, enfim, é como eu disse. Eu acho que ele agia assim por medo de que eu engravidasse. Ele não admitia isso, pelo menos não assim abertamente. Mas eu sei que era isso. Tanto que quando eu tocava no assunto de filho, ele desconversava. O problema é que eu já não era mais uma menina. Já estava com 37 para 38 anos. E vamos convir, já estava mais do que na hora. Dali a pouco, mesmo que eu quisesse, não seria mais possível realizar o meu sonho. Por isso preparei aquela noite com tanto cuidado, com tanto carinho. Quem sabe eu o convencesse? Até porque estava no meu período fértil, de modo que era só querer. Bom, a surpresa ele adorou. O jantar, a decoração da mesa, tudo. Até comentou: nossa, Selma, você caprichou, hein? Você sabe que eu acho que nunca comi um macarrão tão gostoso? Ele falou aquilo, depois me olhou, meio desconfiado. Escuta, a troca de que isso, hein? Você tá com uma cara tão estranha. Você tá com alguma ideia na cabeça? Tá aprontando alguma? Ué, não posso agradar meu maridinho de vez em quando? Ele sorriu. Depois ficou me olhando, pensando em sabe lá Deus o quê, depois me beijou. Eu lhe servi mais uma taça de vinho e perguntei se ele não queria ir comigo lá para o nosso quarto. Ele sorriu. Sabe aquele sorrisinho malicioso? Imagine se ele não ia querer. Ainda mais com aquele vinho. O Ronaldo sempre foi um homem muito romântico. Na cama, então, eu nunca tinha conhecido ninguém igual. Romântico, carinhoso, cuidadoso, sabe, preocupado. Assim que chegamos ao quarto, enquanto me beijava, ele já foi tirando a minha roupa, peça por peça, depois tirou a camisa, abriu o cinto e, como eu já estava esperando, foi direto com a mão na gavetinha do criado mudo para apanhar a bendita camisinha. Nessa hora, eu segurei o seu braço. Amor, não, deixa essa camisinha pra lá. Hoje eu quero fazer amor com você assim ao natural. Vem. Bastou dizer aquilo e eu já senti que ele mudou.
se retraiu todo, ficou olhando para mim sem dizer nada, eu ali tentando puxá-lo ao meu encontro e ele resistindo, visivelmente contrariado, até que diante da minha insistência ele desabafou. Selma, não adianta, Selma. Para com isso, para! Já falei que eu não transo sem camisinha. Eu ainda insisti. Ah, amor, só hoje, vai. Não, Selma, não insista. Que coisa. Quer saber? Perdi o tesão. Vou tomar um banho. Ele falou assim, levantou da cama e tomou o rumo da porta, me deixando ali com cara de tacho e com vontade de chorar. Francamente, não dava para entender a atitude dele. Meu Deus do céu, vivíamos naquela casa como marido e mulher, já fazia quase 2 anos. Que mal podia haver fazer amor sem camisinha uma vez? Quando ele saiu do banheiro, eu decidi que teríamos uma conversa definitiva sobre aquele assunto. Até porque aquilo não fazia sentido. Ronaldo, por que você não faz amor comigo sem camisinha? Você sabe o quanto eu quero um filho teu. Mais algum tempo e eu vou passar da idade de engravidar. Ele ficou ainda mais nervoso do que já estava. Mas, Selma, de novo com esse assunto, Selma. Eu já não falei para você que não quero saber de filho. Ele falou de um modo tão brusco que eu não consegui segurar as lágrimas. Comecei a chorar ali mesmo. Pensei que você me amasse. Selma, não faz drama, Selma. Você sabe muito bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você que não entende o meu lado. Mas como que não entendo se você me ama? Por que você não quer ter um filho comigo? Porque não quero, Selma. Simplesmente isso, não quero saber de filho. Será que é tão difícil entender? O fato é que, mais uma vez, tive de dormir com aquela história atravessada na garganta. Chorei. Ele só sabia dizer que não queria filho, mas o motivo daquele seu pavor continuava um mistério para mim, porque ele não explicava. Algum tempo depois, por acaso, eu dei de cara com uma caixa de remédios dentro de um armário. Só podia ser dele, já que minha não era, e só morávamos nós dois ali em casa. Eu achei esquisito porque eu vivia fazendo faxina na casa, revirava praticamente todas as gavetas, os armários, e nunca tinha visto aquela caixa. Fiquei intrigada. Até porque, repito, tinha uma porção de remédios. E fiquei tão intrigada que, quando ele chegou à noite do serviço, eu perguntei: escuta, Ronaldo, que tanto remédio você guarda nessa caixa? Ele ficou perturbado quando olhou a caixa. Eu notei. A gente percebe a mudança no semblante da pessoa. São as vitaminas, uns fortificantes. Fortificantes, ué? Como assim? Não é nada demais, Selma. É um complexo vitamínico que eu tomo, só isso. Complexo vitamínico? Mas para que serve isso? Olha, para quê? Para suprir as vitaminas que a gente não ingere na comida. Você sabe que eu sou meio desleixado com essa coisa de comer salada, fruta? Bom, então eu acho que eu vou tomar também. Tem dias que eu me sinto tão desanimada, vai ver falta de vitamina no organismo. Quando eu falei aquilo, ele arregalou o olho. Você não tomou nenhuma cápsula, né? Claro que não, Ronaldo. Eu nem sabia para que servia. É bom mesmo. Você sabe que não presta ficar tomando medicamento sem antes consultar um médico. Olha, eu conhecia meu marido como a palma da minha mão. E não sei explicar, mas eu senti que ele ficou perturbado com aquela conversa quando olhou aquela caixa. E principalmente quando eu falei que também ia tomar o medicamento.
ele teve uma reação esquisita. Como ele não tocou mais no assunto, e eu já estava muito desconfiada, resolvi pesquisar na internet o nome de um daqueles medicamentos que havia na caixa, só de curiosidade. O fato é que eu fiquei muito desconfiada. E foi então que eu fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Ele tinha mentido para mim. Aquilo não era vitamina coisa nenhuma. Aquilo não era fortificante coisa nenhuma. Na verdade, aqueles remédios eram retrovirais, remédios para combater o vírus da AIDS, para ser mais específica. Eu fiquei sem saber o que pensar. Meu Deus, a troco do que meu marido tomava remédio para AIDS? Será que ele tinha o vírus e escondia de mim? Bom, só podia, né? Não tinha outra explicação. Quando ele chegou do serviço, a tela do computador ainda estava aberta no site onde eu havia feito a pesquisa. Quando viu aquilo, e principalmente quando percebeu o estado em que eu me encontrava, abalada, ele empalideceu. Perguntei num fio de voz: por que você me escondeu isso, Ronaldo? Em vez de responder, ele baixou os olhos visivelmente perturbado. Até aquele momento, eu ainda estava lutando comigo mesma para não acreditar naquilo que estava diante dos meus olhos. Eu não conseguia sequer conceber a ideia de que meu marido tivesse aquela doença, muito menos que tinha escondido isso de mim durante tanto tempo. Agora dava para entender por que ele nunca fazia amor comigo sem proteção. E eu pensando que era porque ele não queria filho. Até porque era isso o que ele vivia dizendo. Deus do céu. Naturalmente que ele tentou se explicar. Falou que nunca tinha contado nada, porque tinha medo de me perder. Chegou a chorar quando disse que me amava mais do que tudo. Depois pediu perdão e ainda falou: se depois de saber disso você não quiser ficar comigo, tudo bem, Selma. Eu vou entender. É claro que eu fiquei magoada. Mais do que magoada. Triste. Decepcionada. E diante daquela notícia repentina, não nego que fiquei morrendo de medo de também estar infectada. A certa altura da conversa, cheguei a perguntar: você já tinha isso quando a gente começou a ficar junto? Ele só balançou a cabeça, confirmando. O que me deixou ainda mais revoltada. Meu Deus do céu, como alguém pode dizer que te ama e te esconder uma coisa tão séria? Ele tinha botado a minha vida em risco. Olha, eu me senti tão confusa que uma hora perguntei: será que você me ama mesmo, Ronaldo? Será que quem ama pode ser tão egoísta do jeito que você foi? A verdade é que na hora da raiva, a gente não pensa direito. E a possibilidade de eu também estar doente, de ele ter passado o vírus para mim, afinal de contas, mesmo com todos os cuidados, já estávamos juntos há quase 2 anos. Tudo isso me deixou muito abalada, muito nervosa, revoltada, a ponto de, a certa altura, eu pedir que ele fosse embora da nossa casa. Nunca chorei tanto na minha vida. Nunca senti o coração tão apertado. Principalmente quando o vi saindo pela porta de cabeça baixa, com aquela mala de roupa na mão. O arrependimento, no entanto, não tardou a chegar.
Numa fração de segundos, tudo que vivemos juntos ao longo daqueles quase 2 anos passaram na minha cabeça como se fosse um filme. Eu o amava tanto que meu coração chegava a doer. Fiquei me perguntando se tinha feito a coisa certa ao lhe virar as costas e pedir que fosse embora da minha vida. Nunca me senti tão deprimida, tão triste, tão amargurada. Aliás, é assim que continuo me sentindo até hoje. Dias depois, me submeti a exames e foi constatado que eu não estava contaminado. Talvez tenha sido principalmente isso o que me fez pensar, refletir e chegar àquela conclusão. Se em quase 2 anos que estávamos juntos ele não tinha passado o vírus para mim, é porque ele realmente falou a verdade quando disse que, por me amar mais do que tudo na vida, tinha sempre todo o cuidado do mundo para não me infectar. E eu era a melhor testemunha disso. Tanto que até para fazer amor comigo, ele não abria mão da camisinha. E eu pensando que era porque ele não queria que eu engravidasse. Na verdade, ele estava me protegendo o tempo todo. Tudo bem que tinha sido egoísta. Tudo bem que tinha mentido para mim, mas uma coisa não dá para negar. Ele sempre me protegeu. Mesmo que não tenha sido 100% sincero comigo o tempo todo. O fato é que, por amá-lo demais, algum tempo depois engoli meu orgulho e o procurei. Pedi perdão 1000 vezes. Admiti que tinha sido injusta com ele. Pedi que ele relevasse, porque tinha sido um choque para mim descobrir aquilo, e principalmente daquele modo. Se ele tivesse me contado desde o começo, a minha reação talvez tivesse sido outra. No fim, perguntei se ainda havia alguma chance da gente se reconciliar, já que eu estava arrependida da atitude que tinha tomado. Fui à sua procura com todas as esperanças do mundo. Só que a sua resposta encheu meu coração de amargura. Então, Selma, depois do que a gente conversou, eu andei pensando e você tinha razão. Eu realmente não agi direito com você. Ele falou aquilo e ficou me olhando em silêncio, me deixando sem saber se aquilo era um sim ou um não. Como ele não respondeu de uma maneira clara, eu insisti. Você não respondeu a minha pergunta, Ronaldo. Você vai voltar para mim? Para nossa casa? Nessa hora ele baixou a cabeça. Melhor não, Selma. Melhor deixar tudo como está. Mas, Ronaldo, eu te amo. Eu também te amo. Só que você tinha razão. Eu fui egoísta. Eu te expus a um risco muito grande. Mas, Ronaldo, eu não ligo para isso. Eu discuti com você porque você me pegou de surpresa, mas eu... E depois, se até hoje a gente se relacionou numa boa e eu não fiquei doente, se a gente se cuidar... Ele me cortou no meio da frase. Não, Selma. Foi até bom essa ruptura, porque eu pude pensar melhor e eu prefiro te deixar livre para que você possa encontrar outra pessoa que te faça feliz. Alguém que seja saudável, que possa te dar o filho que você tanto quer, por exemplo. É um sonho que agora, você sabe, eu nunca vou poder realizar. Ele simplesmente não quis voltar para mim. E depois disso, só eu sei o drama que se tornou a minha vida. Olha, maldigo o momento em que encontrei aquela caixa de remédios. Podíamos estar vivendo bem e felizes até hoje. Tudo bem que eu continuaria sem saber de nada, mas pelo menos estava feliz. Talvez não 100% feliz,
porque tinha aquele meu sonho de ter um filho, mas pelo menos estava do lado da pessoa que amo. Não estaria deprimida, triste e amargurada como estou agora. Ele disse que, por me amar demais, preferia abrir mão de mim para que eu pudesse encontrar outra pessoa para me fazer feliz. Só que eu pergunto, como que eu vou encontrar outra pessoa se nem vontade de sair de casa eu tenho? Ele é o homem certo para mim. Ele é o homem que eu quero do meu lado, na minha cama, me fazendo feliz, independente de qualquer doença. Sei que poderíamos continuar convivendo muito bem com isso, como aliás fizemos durante todo o tempo que estivemos juntos, quase 2 anos. Se nesse tempo todo ele não passou o vírus para mim, é sinal de que poderíamos sim conviver o resto da vida sem nenhum problema, bastando que tomássemos cuidado. Ele, no entanto, falou que até foi bom eu descobrir. Porque deu tempo de pensar e ele percebeu que realmente eu estava certa, quando disse que ele tinha sido egoísta. Eu amo tanto esse homem, que às vezes eu acho que teria sido 1000 vezes melhor se o meu teste de AIDS tivesse dado positivo. Assim, pelo menos, estaríamos juntos. Sim, porque de que adianta estar saudável se eu me sinto morta por dentro, sem vontade de viver? De que adianta, meu Deus, estar viva e saudável se eu não tenho a meu lado o homem que eu mais amo nesta vida?